Está gravando. Então, vamos provar agora. Eu vou utilizar o fato que o teorema de Frobenius já vale para campos, tá? E mostrar essa versão para formas. Então, qual seria a versão para formas? Então, eu vou pegar uma distribuição que ela já é dada. A condição de Frobenius é uma condição local. Então, eu já posso diminuir meu aberto para que a distribuição seja dada por formas. Tá bom? Então, uma distribuição de codimensão K, ou seja, essas K-formas são linearmente independentes em todo ponto, tá? E de classe CR, R pelo menos 1, poder fazer diferencial e tudo e tal. Então, a distribuição é integrável, ou seja, é tangente a uma foliação, se somente se, para todo J, vale que é diferencial da forma ômega-J, produto exterior com as outras formas é igual a zero. Em particular, se eu tiver uma distribuição de codimensão 1, ou seja, se eu tiver só uma forma, tá? Em cada ponto eu tenho um m-1 plano, então essa distribuição é integrável, se só tem uma, a única condição que você tem que verificar é que a diferencial produto com a forma seja zero. Tá? Então você vê, por exemplo, que em dimensão 2 tudo é integrável. Né? Dimensão 2 tudo é integrável, porque isso aqui dá uma 3 formas em dimensão 2 é sempre zero. Tá? Então, agora, nessa parte, eu vou fazer a parte complicada. A parte simples é, se é integrável, então vale essa condição de diferencial exterior. Essa parte é simples, eu vou deixar como exercício. Eu vou fazer a outra parte, mas eu vou utilizar a versão de campos do teorema de Frobenius. Bom? Então, primeiro eu vou começar com o lema. Eu vou ver o que me diz essa condição nessa duas formas. Tá? Então, eu vou supor que eu tenho aberto. Eu vou supor que seja eta, uma duas forma, aberto 1, e ômega 1, ômega k, com formas. Tais que produto exterior de eta com as formas é zero. Então, localmente, essa eta se escreve utilizando as formas. Ou seja, então, para todo P, todo Q1, P1, existe um aberto, uma vizinhança. E existem formas. Nesse aberto, V, tais que eta se escreve como alfa 1, wedge, ômega 1. Vou ficar. Construção clássica, né, de formas, tá? É um tipo, um lema de divisão. Né? Se você pensar somente numa forma, né, isso está dizendo que se você tem essa condição, então essa duas formas pode ser dividida pela forma ômega. Tá bom? Você escreve como ômega vezes wedge, uma outra forma. E o argumento aqui clássico, tá? Só vou dar a ideia de como funciona. Você, em princípio, você tem a forma, você completa, né? Você tem K formas, então você completa para uma base. Então, como é uma base, a duas formas eta se escreve dessa maneira. Quando você tem uma base de formas, todas duas formas se escreve utilizando essa base, né? Aí J, ômega I, é de ômega J, com I menor que J, né?
Você sabe que o produto exterior é anticomutativo, então, para não repetir, não tem repetição, eu já considerei menor que J. Agora eu vou utilizar a propriedade que o produto é zero. Isso significa que esse somatório aqui é zero, né? Lembra que QI menor que J. Mas cada vez que você tiver ômega 1, ômega 2 ou ômega K nesse somatório, isso vai se anular, né? Porque quando você tem produto exterior de uma forma, com ela mesma dá zero, né? Então, nesse somatório, só vai sobrar aquele onde não aparecer ômega 1, ômega 2, ômega K, né? O AJ só vai ser não nulo, né? Nesse somatório, quando o I for maior que K, tá certo? Então, isso sendo identicamente zero, né? Isso vai implicar que a IJ é zero quando K é menor ou igual que menor ou igual a menor, né? Menor. Se I e K também não aparecem no somatório, né? Só tem que ser menor. Então, isso significa que aqui na escritura de eta só aparecem valores de I até K, né? Quando I ultrapassa K já dá zero. Então, isso significa que o eta se escreve dessa maneira. Com I menor ou igual que K. E claro, J maior que I, né? Então, I só aparece até K. Então, vou juntar todo mundo que tem I igual a 1, todo mundo que tem I igual a 2, e eu vou chegar no máximo I igual a K. Né? Então, todos aqueles que aparecem com I igual a 1 eu chamo alfa 1. Todos aqueles que aparecem com I igual a 2 eu chamo alfa 2. Finalmente, todos aqueles que aparecem com I igual a K eu chamo alfa K. Eu vou ter essa forma, essa expressão para ele. Então, sempre que você tem uma duas formas, cujo produto exterior é zero, ela se escreve utilizando essa base, esses elementos. Segundo lema importante, essa fórmula aqui para a diferencial, né? Lembra que a diferencial de uma forma é uma duas formas, tá bom? Então agora eu tenho uma forma e eu tenho dois campos, x e y, naquele abertura. Tá? Então, vale que a diferencial da fórmula aplicada nos campos, o que significa isso? Você tem a diferencial da forma e uma duas formas. Então, para cada ponto, ele te dá uma aplicação bilinear antissimétrica. Então, você pode aplicar em pares de campos, né? Em pares de vetores. Você tem o vetor x e tem o vetor y. Então, isso é a aplicação da duas formas d de ômega no par xy. Isso é igual a diferencial dessa função. O que é essa função? Ômega aplicado em x. Eu vou explicar agora. Você tem uma função, ômega em x. Você deriva, isso te dá uma forma. Essa forma você pode aplicar em y. Tá bom? Isso aqui, uma forma, você aplica essa forma no vetor y. Menos. Mesma coisa, mas ao contrário. Você tem a aplicação da forma no campo y. Isso é uma função. Você deriva essa função, isso te dá uma forma. Você aplica uma forma no campo x. Mais a forma no comutador, no colchete. Tá? O que é o ômega de x? Ômega de x, né, é uma função em um ponto Q. É o seguinte, né, você tem um vetor x de Q, você tem a forma ômega em Q, isso é um funcional, tá? Então você pode aplicar o funcional nesse vetor, ele te dá um número. Então, ômega x, de fato, é uma função que vai do aberto ao em, também chamada contração
da forma com o campo. Tá bom? Sim, você pode escrever uma fórmula para isso, né? Vou escrever aqui. Quando você tem tudo em coordenadas numa parametrização, né? Se você tem um campo, por exemplo, aí, d de xi, e você tem a forma pi, base dual, d de xi, né? A base dual da base canônica, então a contração é exatamente esse produto aqui. Tá bom? Multiplica os coeficientes da forma com os coeficientes do campo. Tá? Essa aí é uma fórmula direta, não vou fazer, só precisa. Você substitui e compara o lado direito com o lado esquerdo mesmo. Tá? Então, vamos fazer a prova do teorema de Frobenius. Então, eu vou mostrar, eu vou supor que vale aquela hipótese, né? Eu vou supor que vale isso aqui. E eu vou mostrar que a distribuição é evolutiva. Tá? Ou seja, se eu vou mostrar que se x e y estão no núcleo, são tangentes à distribuição, o colchete também é tangente. Só que a distribuição é dada pelo núcleo das formas. Né? Então, o primeiro lema, ele diz, não coloquei nome, né? Mas lema 1 seria esse. Lema 1, esse aqui é lema 2. O lema 1, ele diz que a diferencial se escreve assim. Alfa J1, ômega 1, mais alfa J, K, ômega. Certo? Isso pelo alemão. Agora, eu vou guardar isso e eu vou pegar dois campos tangentes e quero mostrar que o colchete também é tangente. Então, tome XY. Tangente à distribuição. Lembra que a distribuição é dada pelo núcleo dos campos. Tá? E eu vou querer fazer, eu vou aplicar cada campo, cada forma, desculpa, no colchete. Né? Eu quero ver que isso dá zero. Né? Quero mostrar que o colchete está no núcleo de cada forma, portanto, será tangente à distribuição. Mas se eu aplico o lema 2, o lema 2 diz que isso aqui é a diferencial de ômega no par xy menos a diferencial ômega x, ômega j, né? Ômega j. X aplicado em y mais a diferencial de ômega j y aplicado em x. Certo? Cada parcela aqui dá zero, porque eu estou supondo que os campos são tangentes à distribuição. Então, se eu aplico o campo na forma, dá zero. O campo está no núcleo da forma. Tá? A distribuição é dada pelos núcleos, né? Pela interseção dos núcleos. Então, isso aqui dá zero, a diferencial da função z é zero. Isso aqui também. E, finalmente, para calcular isso, eu utilizo a fórmula anterior. Né? Isso aqui dá somatório de alfa, j, isso, e wet, ômega i, aplicado a x. Tá bom? E aí você aplica a definição do produto exterior, né? Que é uma definição do produto exterior, né? Primeira forma, aplicada em x, vezes a segunda aplicada em y, menos, tá? Isso aqui dá zero. Por quê? Porque ômega i se anula em x e se anula em y. Certo? Porque x e y
são tangentes à distribuição. Isso aqui porque ômega i trocado em x e ômega i trocado em y, etc. Tá bom? Portanto, o colchete é tangente, ele está no núcleo de cada forma e, portanto, está na interseção dos núcleos. Portanto, a distribuição é involutiva e, pela versão prévia do teorema de Frobenius, existe uma foliação tangente à distribuição. Tá? Então, essa seria a prova do teorema de Frobenius. Eu queria, como eu disse, eu estou deixando a prova completa como assunto de exposição e, de novo, eu repito, os alunos inscritos têm prioridade na fila. Tá? Se nenhum inscrito quer expor esse assunto e alguém de fora, algum ouvinte quer falar, ele pode falar também. Muito bem. Vou fazer uma pausa, então, de 10 minutos, tá? Para entrar na segunda parte da matéria. Eu vou parar aqui a gravação, deixa eu só ver como que isso faz.